Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 7. Capítulo 2, Reino Santo de Raquel. Serge, o homem que Leon e os outros estavam buscando obstinadamente, estava encolhido em algum lugar do distrito industrial da República de Alzer. Seus cabelos negros como o corvo estavam penteados de forma descuidada para trás, e sua pele tinha um tom uniforme e bronzeado. Ele era esbelto e musculoso, o que combinava com sua personalidade áspera e atitude hostil. Atualmente, ele estava usando um casaco, bem como uma fina camada de sujeira, enquanto estava sentado encolhido em cima de um monte de materiais empilhados. Um homem estava próximo, vestido com um terno. Comparado a Serge, ele era mais velho e magro, e seu bigode lhe dava uma aparência cavalheiresca. Seu nome era Gabino, e ele havia sido enviado aqui pelo Santo Reino de Raquel. Ele era um nobre respeitado, além de ser o colaborador de Serge. O Santo Reino de Raquel fazia fronteira com o Reino de Olfort. Atualmente, os dois eram inimigos, principalmente porque a rainha atual de Olfort, Milene, era originalmente de um país que também estava em desacordo com Raquel, o Reino Unido de Lepart. Gabino olhou para Serge e franziu a testa. Você está fedendo. Você não pensou em encontrar algum banho em algum lugar? Dar um bom banho em si mesmo. Quando foi a última vez que ele sequer tomou um banho? Serge não conseguia se lembrar. Eu vou tomar um eventualmente, respondeu com um encolher de ombros. Mais importante, vocês já terminaram de fazer suas preparações, não é? Gabino ergueu os ombros. Claro. Meu país tem enviado e ainda está enviando tropas para dentro das fronteiras da República. Dito isso, seu olhar foi atraído por um dirigível, ou mais precisamente, pela quantidade de navios de guerra presentes atualmente atracados nesta instalação subterrânea. É impressionante como você reuniu tantos em tão pouco tempo. Serge levantou-se lentamente. Seus lábios se curvaram em um sorriso sombrio enquanto ele ficava diante dos navios de guerra. Ele não tinha a intenção de perder tempo satisfazendo a curiosidade de Gabino, então ele mudou de assunto. Não teremos problemas para derrubar a República de Alzer. Percebendo que Serge não planejava revelar seus segredos, Gabino desistiu de pressionar o assunto. Raquel enviou uma grande quantidade de tropas, mas se trouxermos mais do que já temos, sua família e as outras 6 grandes casas certamente vão notar. Já é tarde demais para eles, mesmo se perceberem agora. Estivemos nos preparando o tempo todo. Serge e Gabino queriam a mesma coisa, a própria República de Alzer. Enquanto discutiam suas coisas, Ideal fez sua aparição, descendo lentamente do teto. Senhor Serge, conforme sua solicitação, reuniu os números necessários, anunciou a voz robótica de Ideal, parecendo quase alegre. A expressão de Gabino endureceu, como se ele sentisse algo sombrio. Nunca ouvi falar de um item perdido sendo capaz de se comunicar com humanos antes. Senhor Serge, você tem certeza de que podemos confiar nessa coisa? Senhor Serge é meu mestre. Eu não o trairei, disse Ideal. Eu realmente espero que isso seja verdade, respondeu Gabino, ainda cético. Mas, sabendo que argumentar seria apenas uma perda de tempo, ele voltou sua atenção para Serge, que colocou as mãos nos bolsos. Graças a ele, consigo lutar no mesmo nível daquele idiota. Ele é um incômodo para vocês também, não é? Gabino evitou o olhar de Serge. A alta sociedade o considera uma possível ameaça. O Conde Leon Bartifort levou muito pouco tempo para fazer a República implodir por si mesma. Não podemos ignorá-lo facilmente. Então, basicamente, enquanto a República está presa em sua própria guerra civil, vocês querem aproveitar isso e assassiná-lo na confusão. Entendi. Vou tirá-lo do caminho para vocês. Isso seria apreciado. De acordo com nossas investigações, o Conde Bartifort parece estar extremamente próximo da rainha de Olfort.
Seria extremamente problemático para nós se ele cruzasse a fronteira que separa nossos países. Você realmente tem tanto medo dele? Riu Serge. Ideal lembrou obedientemente. Mestre, você perdeu para ele. Se estivéssemos lutando em igualdade de condições, eu não teria perdido. Serge retrucou. De qualquer forma, você está enganado se pensa que eu vou perder para ele novamente. Não faz muito tempo, sua irmã mais velha, Luísa, quase se tornou um sacrifício para a árvore sagrada, e foi então que Serge lutou contra Leon. O objetivo de Leon era salvar Luísa, enquanto o de Serge era impedi-lo a qualquer custo, e as coisas terminaram terrivelmente para Serge. Ele pensou que havia vencido, a princípio, mas tudo havia sido um engano. Leon poderia ter facilmente derrotado Serge a qualquer momento, mas propositadamente perdeu para enganar Luísa. Para Serge, saber que Leon nunca o levou a sério o humilhava muito mais do que uma derrota normal. Isso alimentava sua sede de vingança. No começo, ele apenas considerava Leon um sósia do antigo herdeiro da casa Raut, Leo Sara Raut, mas agora ele o odiava do fundo do coração. Já que você planeja entrar em batalha contra Leon e seu arrogas, preparei uma armadura adequada para você lutar, Sr. Serge, disse Ideal. Pontualmente, uma armadura com 4 patas foi trazida para a sala. Embora fosse do mesmo tamanho que o arrogas, sua silhueta era menos volumosa. A metade superior era humanoide, mas a metade inferior se assemelhava à de um cavalo. Ela segurava uma lança de justa longa como arma, o que significava que era especializada em ataques de perfuração e investidas. Apesar de sua aparência bastante simples, a lança provavelmente tinha algumas habilidades ocultas. Ideal era seu criador, afinal de contas. Serge olhou para essa armadura inspirada em Centauro, sorrindo de orelha a orelha. Essa coisa é incrível. Eu definitivamente posso vencer aquele idiota com ela, não é? Seu desempenho é igual ao dele, ou melhor, na verdade. Eu analisei as capacidades do Arrogans antecipadamente e criei essa armadura especificamente para contra-atacá-lo. É uma arma sem igual, disse Ideal. Serge se aproximou. Sua mão percorreu a superfície sólida. Como ela se chama? Eu a nomeei de Ger. Significa ganância. Considerando que arrogância significa arrogância, achei que fosse um ajuste perfeito. Ganância. Bem, eu sou ganancioso. Eu quero tudo. Este país e também Lélia. Vou pegar tudo. Serge fechou a mão direita com força. Gabino observou com desinteresse. Ele queria que Serge assumisse o controle do país, mas Lélia era irrelevante para ele. Desde que você possa assumir as rédeas desta nação e derrotar o Conde Bartifort, não tenho objeções sobre qualquer outra coisa. Embora eu espere que você faça um acordo conosco em troca das pedras mágicas. A República de Alzer era uma potência produtora de energia que exportava uma grande quantidade de pedras mágicas. Com Serge no comando, o Reino Sagrado de Raquel esperava que ele retribuísse com tratamento favorável, o que era a razão pela qual concordaram em participar de seu plano de derrubar a liderança atual. Serge bateu com força o punho contra a palma da mão aberta. Vou cuidar disso. E vou garantir que aquele idiota desprezível que me humilhou encontre um fim sangrento enquanto estou nisso. Seu ódio por Leon era incomparável. A antiga área territorial da Casa Lespinace ficava no centro da República de Alzer, e era nessa imensa extensão de terra que a árvore sagrada havia enraizado. As 6 grandes casas possuíam propriedades próximas. Uma delas pertencia aos Rauts, e era lá que a senhorita Lois residia enquanto ia e voltava da escola. Não a pé como o resto de seus colegas, mas em um carro com motorista. Ela era a própria imagem de uma nobre dama, ou uma princesa, para ser mais precisa. As 6 grandes casas se autodenominavam nobreza, mas possuíam um poder que superava o da maioria dos aristocratas em outros países, cada uma delas era praticamente a rainha de seu próprio reino. Era difícil acreditar que uma pessoa tão respeitável servisse como a vilã na segunda parte desse jogo Otome.
Pessoalmente, eu achava que ela havia sido mal escalada, e ela não era a única, o Sr. Albergue deveria ser o último chefe. Eu também não o considerava um inimigo. Embora seja preciso dizer que eu era tendencioso nesse aspecto porque ele era muito legal comigo. O importante é que nem ele nem sua filha pareciam pessoas más para mim. Na verdade, eu estava fazendo uma visita à propriedade dos Houts para discutir algumas coisas com o Sr. Albergue. Seu mordomo me conduziu a uma sala onde fui prontamente servido com chá e petiscos. Sentado do outro lado da mesa redonda de chá estava o próprio homem, parecendo incomumente exausto. Ainda estamos procurando o Serge, mas ainda não encontramos nenhuma pista, disse ele. O tema de nossa conversa era, sem surpresa, o garoto que ele havia adotado para ser seu herdeiro. Ele passou dias seguidos se sentindo inquieto, preocupado com o desaparecimento de Serge. Infelizmente, era seu papel manter a República unida e funcionando, então ele não podia demonstrar fraqueza, nem podia tirar algum tempo de folga de seu trabalho. Posições como a dele, com tanta responsabilidade, realmente desgastavam uma pessoa. Tenho feito o que posso para procurá-lo, mas não tive mais sorte do que você, eu disse. Luxon estava fazendo o máximo para encontrar Serge, mas sem sucesso. Sinceramente, me fazia pensar se ele não tinha escapado do país. Isso poderia ser o melhor em muitos aspectos. Onde ele está? O que ele pode estar fazendo? Não podemos ter nenhuma discussão sobre o futuro dele sem ele aqui, lamentou o Sr. Albergue. Você quer dizer sobre deserdá-lo? Exatamente. Se ele sentir que o peso de sua posição é grande demais para ele, então eu não tenho problema com isso. Eu até o apoiaria se ele quisesse se tornar um aventureiro. Quero deixá-lo fazer o que seu coração deseja. Parte da razão pela qual ele estava tão preocupado era porque Serge costumava sair de casa de qualquer maneira para ir em aventuras. Serge havia sido adotado com o objetivo de se tornar o herdeiro dos Houts, mas como ele parecia não ter interesse no cargo, o Sr. Albergue estava considerando removê-lo dele. Ver o quanto ele se importava com seu filho adotivo tornava difícil vê-lo como um vilão pretendido do jogo. Senhor Leon, esqueça de mim e dos meus problemas. Você deveria falar com a Louise. Ela tem estado tão ocupada ultimamente, disse o Sr. Albergue, mudando o assunto para sua própria filha biológica. Rumores começaram a se espalhar sobre a possibilidade de Serge ser deserdado, e como resultado, houve um bom número de pretendentes que vieram pedir a mão de Louise. Muitos viam isso como uma oportunidade de tomar o lugar de Serge como líder de uma das 6 grandes casas, e poucos estavam dispostos a deixar passar uma chance dessas. Está bem, concordei. Vou fazer isso. Agradeço. Eu lhe devo mais do que posso retribuir, murmurou o Sr. Albergue, com um pequeno sorriso no rosto. Ele talvez estivesse pensando em seu filho falecido quando olhava para mim. Nós compartilhávamos o mesmo nome, bem como uma semelhança física impressionante. Quando fui ver a senhorita Louise em seu quarto, a encontrei tão desarrumada quanto seu pai. Eu me perguntei se era aceitável um garoto como eu entrar em seu quarto assim, mas nenhum dos serviçais da casa mostrou interesse em me impedir. Para piorar as coisas, a senhorita Louise se deixou totalmente vulnerável em minha presença. Ela estava sentada em sua cama, com as pernas penduradas na beirada enquanto se jogava para trás no colchão. Eu poderia até ver dentro de sua camisa se inclinasse meu olhar o suficiente. Mas eu sou um verdadeiro cavalheiro, então só vou dar uma espiadinha mínima, pensei. O cabelo loiro solto e ligeiramente encaracolado da senhorita Louise estava espalhado sobre os lençóis da cama. Ser abordada por diferentes homens dia após dia deve tê-la deixado exausta. Praticamente todos os dias recebo um convite para algum jantar ou festa. É ridículo. Nossa casa não vai se apressar para selecionar um novo herdeiro só porque o Serge desapareceu. Eu me joguei em uma cadeira próxima.
Meus olhos foram atraídos para o peito de Luiz, onde seus seios se erguiam como dois picos impressionantes. Uma visão tão bonita. Eles estão realmente desesperados, eu disse. E não posso culpá-los. Qualquer um que conquistar seu coração se tornará o próximo herdeiro de sua casa, afinal. Oh! Você está insinuando que sou um bônus adicional? Uma espécie de prêmio extra? Ela suspirou. Seja como for, a ganância deles é tão óbvia que meu coração não será tocado. Eu supus que ela preferiria recusar todos eles se tivesse a chance, mas vários de seus pretendentes não poderiam ser tão facilmente afastados. Seja por alguma conexão pessoal com a família dela ou porque tinham laços comerciais que ela não podia arriscar, a senhorita Lois não podia correr o risco de balançar o barco. Ela tinha saído com esses homens dia após dia com esse objetivo. Tudo que ela precisava fazer era comer com eles e trocar conversas agradáveis, mas mesmo isso cansava uma pessoa depois de um tempo. Eu poderia entender. Nenhum cara bom entre eles, hein? Perguntei. A senhorita Lois finalmente se levantou. Seus seios balançaram com o movimento, e seu cabelo estava uma bagunça. Ela conseguiu pentear o cabelo suavemente antes de olhar para mim. Nenhum mesmo. Sua voz não continha qualquer indício de que ela estivesse brincando. Parecia que ela não tinha nenhuma intenção de encontrar um pretendente em primeiro lugar, e eu podia adivinhar por que ela estava tão angustiada. O Serge está te preocupando, não é? Claro que não. Ela bufou. Por mais que ela negasse, era evidente que ele a estava incomodando. Ela poderia odiá-lo, mas isso a deixava chateada que ele estivesse desaparecido. Ela era um pouco bondosa demais para ser uma vilã convincente. Eu sabia. Ela estava completamente miscaste. Eu também estive procurando por ele, mas ainda não encontrei nada. Se ele estivesse morto, deveríamos ter encontrado pelo menos algum vestígio dele até agora. É provável que ele ainda esteja vivo e bem. Miss Louise parecia aliviada ao ouvir que seu irmão provavelmente estava vivo. Até eu percebi que fui um pouco longe demais com ele, ela disse. Posso admitir isso, mas guardarei rancor dele pelo que ele fez. Havia uma enorme rixa entre os dois. Eu não conseguia imaginar por que ele havia feito aquilo, mas quando Serge foi acolhido pela família, ele destruiu uma das preciosas lembranças que Eloise tinha de seu falecido irmão biológico. Ele pode ter sido uma criança na época, mas há coisas que uma pessoa nunca pode perdoar. Miss Louise odiava-o desde então. Serge fez isso com ele mesmo, eu disse a ela. Suponho que sim. Mas às vezes eu me odeio por não conseguir deixar o passado para trás. Não consigo deixar de pensar no quão vil isso me torna. Você também deve estar exasperado comigo, certo? Sentir-se dividido em relação ao ódio dela por Serge não era suficiente para me exasperar. Não é como se você estivesse se deleitando com a desgraça dele, então não vejo problema nisso. Parece uma resposta perfeitamente madura para mim. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Poderia ser alívio por eu não odiá-la por ser mesquinha, ou talvez fosse porque eu lembrava seu irmão mais novo. Essas eram minhas melhores suposições, de qualquer maneira. Obrigada, ela disse. Agora me sinto um pouco melhor. Que bom ouvir isso. Nesse caso, está na hora de eu ir embora. Pequeno Leon, como eu o chamava, era realmente uma pessoa popular, mesmo depois de sua morte. Isso era um testemunho de quanto sua família o valorizava. Quando voltei para casa após minha visita à propriedade dos Rautes, Miss Cordelia estava lá para me receber. Seu olhar estava tão frio e implacável quanto sempre. Bem-vindo de volta, Arlo. Franzi a testa. Será que mataria você ser um pouco mais amigável? Vejo que você gosta de brincadeiras. Gostaria de lembrá-lo de considerar o seu status. O fato de ela fazer o trabalho dela tão competentemente era um alívio bem-vindo, mas eu podia perceber que ela não tinha pressa em fazer amizades. Bem, suponho que esteja tudo bem.
No entanto, algo parecia um pouco peculiar nela hoje. Estou mais interessado em saber quanto tempo você pretende ignorar essa pequena família e seus problemas, disse Miss Cordelia. Você quer dizer a senhorita Ilmeria e o Kyle? Eu tentei de tudo, sabe? O Kyle simplesmente fica teimoso e não vai a lugar nenhum. Desde a briga deles, tentei enviá-los em missões e todos os tipos de truques para fazê-los se reconciliarem. Mary também fez o possível para fazer o mesmo, mas Kyle estava sendo ainda mais cabeça dura do que esperávamos. Os dois não fizeram nenhum progresso até agora. Miss Cordelia suspirou de exasperação. Os problemas deles começaram a interferir no nosso trabalho aqui. Você já considerou enviar a senhorita Ilmeria de volta para sua casa em Ilford? Ela estava sugerindo que eu a enviasse embora simplesmente porque ela não conseguia fazer o trabalho agora? Isso parecia muito frio. Mas dado o quão séria Miss Cordelia era em relação ao trabalho, provavelmente era um verdadeiro incômodo para ela. Fiz uma careta. Não posso evitar. Tenho um carinho especial por essas coisas. Miss Cordelia parecia genuinamente perplexa com minha resposta. Por que seria? Pelo que ouvi, seus pais são excepcionalmente unidos para um casal aristocrático. Arrependimentos da minha vida passada, talvez. Eu não fui um bom filho para eles, então não pude deixar de me preocupar com o mesmo acontecendo com os outros. Gostaria de continuar cuidando da senhorita Ilmeria um pouco mais. Se ela não puder retomar seu trabalho depois disso, eu a enviarei de volta antes de nós. Muito bem. Terminada a nossa conversa, dei alguns passos antes de sentir algo estranho. Ouvi os gritos de Maria Kondo no salão de jantar. Quantas vezes tenho que dizer a vocês, imbecis? Curioso para saber o que poderia estar errado desta vez, acelerei o passo. Miss Cordelia também parecia curiosa sobre o que estava acontecendo e me seguiu. Assim que coloquei minha cabeça na sala de jantar, avistei Marie de pé, com os braços cruzados firmemente no peito. Sua expressão lembrava a de um demônio enfurecido. Carla estava ao lado de Marie com uma expressão fria, olhando para os 5 idiotas que haviam sido forçados a sentar no chão, com as pernas firmemente cruzadas sob eles. Ótimo. Os 5 idiotas devem ter aprontado de novo. Miss Cordelia e eu ficamos na entrada, esperando para ver o que aconteceria em seguida. Se envolver seria uma enorme dor de cabeça. Eu aprendi recentemente que era muito melhor ficar à distância e rir das artimanhas de Marie e seu bando de idiotas. Marie bateu o pé no chão. Mal estamos conseguindo sobreviver com nosso orçamento apertado, e vocês têm a audácia de me pedir para comprar coisas que não precisam. Existe algo além de espaço vazio em suas cabeças. Pelo que pude entender, os 5 idiotas estavam implorando por coisas a ela. Mas eu realmente preciso deles, implorou Julius, o primeiro dos homens a falar. Eu te imploro, Marie. Deixe-me comprar algumas galinhas. Apenas algumas seriam mais do que suficientes? Além disso, elas vão pôr ovos, o que ajudaria nosso orçamento também. É uma grande dor de cabeça cuidar delas, e é caro. Vendo como ele se prostrou diante dela, fiquei imaginando que ele estava tão desesperado para obter. Ele queria criar galinhas, de todas as coisas. Este homem era anteriormente o príncipe herdeiro do reino de Ilford. O que ele estava pensando, pedindo galinhas? Brad seguiu o exemplo de Julius e também se jogou aos pés dela. Eu quero um figurino de palco. Por favor, eu te imploro, Marie. Juro que vou usá-lo para ganhar mais dinheiro. Você não precisa de um monte de figurinos de palco diferentes. Se você quer tanto, ganhe dinheiro você mesmo e compre. Sua recusa fria o deixou em lágrimas. Greg foi o próximo a se colocar à mercê dela. Felizmente, ele estava usando uma regata e sortes hoje. Ufa, pelo menos ele não está seminu dessa vez. Eu quero comprar alguns novos equipamentos de musculação. Algo mais eficiente e de alta intensidade que me ajude a treinar meus músculos ainda mais. Marie resmungou.
Você pode conseguir a mesma coisa com um pouco de pensamento inteligente e determinação. Não vou deixar você comprar nenhum equipamento novo. Sua recusa fria o deixou em lágrimas. Chris foi o próximo a tentar. Ele estava vestindo seu habitual casaco AP e uma tanga japonesa. Coloque umas malditas calças já, você não? Por favor, deixe-me ter uma banheira de se preste para. Não? Marine deixou ele terminar antes de dar sua resposta. Os óculos de Chris escorregaram pelo nariz enquanto ele a encarava boquiaberto. E, finalmente, era a vez do último idiota entre eles. Gilk sentou-se arrumadamente e se curvou diante dela, a testa pairando pouco acima do chão. Sua cabeça ergueu-se após um momento, e ele olhou diretamente nos olhos de Mari. O fato de ela olhar para ele como um demônio enfurecido não fez nada para atrapalhar sua determinação. Senhorita Mari, para dizer a verdade, eu já comprei um conjunto de chá novinho em folha. Antes que ele pudesse terminar, Mari lançou-lhe um chute impressionante diretamente no rosto. Aparentemente, como o Skrull mais desprezível entre esses patifes, sinceramente, ele estava em um nível completamente diferente dos outros. Gilk já havia comprado o que queria antecipadamente e, em vez de implorar como os outros, ele veio para relatar sua transgressão. Toda a emoção desapareceu do rosto de Mari. Carla clicou a língua em irritação. Senhorita Mari, vou verificar se podemos devolver imediatamente a compra dele. Por favor, faça isso, Carla. Gilk era lixo literal em um nível acima, ou talvez abaixo, do resto, mas Mari e os outros pareciam suficientemente acostumados com suas artimanhas para já saberem exatamente como lidar com ele. O homem em questão tinha caído de costas e estava tremendo esporadicamente de dor, mas os outros idiotas o encaravam friamente. Ninguém fez um movimento para ajudá-lo, nem mesmo o próprio irmão adotivo dele, Julius. Gilk, comprar algo assim sem obter permissão adequada primeiro é vergonhoso. Gilk segurou o rosto machucado, tremendo enquanto se erguia. Era muito valioso. Se eu não o comprasse naquele exato momento, eu estava com medo de perder a oportunidade. Eu juro, é um conjunto que vale a pena. Se o vendermos, tenho certeza de que podemos conseguir 3 vezes o que paguei. Brad riu alto. Você já disse isso quantas vezes antes? Você já foi provado certo alguma vez? Greg cruzou os braços. E aqui eu nem comprei um único equipamento ainda. Suponho que isso signifique que meu sonho de uma banheira de cipreste ainda é apenas um brilho distante, lamentou Chris. Eu pensei que os 5 deles tivessem amadurecido, mas eu estava enganado. Eles não eram muito diferentes agora do que antes de chegarem à República. Bem, eu acho que o fato de eles saberem pedir permissão antes de comprar coisas é uma melhora. Embora tecnicamente um deles nem tenha conseguido fazer isso. A senhorita Cordelia pressionou a mão na testa e balançou a cabeça, como se assistir a tudo fosse uma dor física. Eu não posso acreditar no que meus olhos veem. Esses meninos costumavam ser herdeiros promissores de suas casas, e veja como estão agora. Que lamentável. Se você esperava algo diferente, estava enganada. É assim que eles são, eu disse. Eles deveriam liderar a próxima geração de Wolfort. O que poderia ter dado errado para eles acabarem assim? Eu me senti mal pensando isso na presença da óbvia preocupação de Cordelia, mas para mim, eles pareciam muito mais felizes do que quando os conheci pela primeira vez. Desde que Mari se envolveu com eles, suas vidas saíram do curso original do jogo, ou melhor, do curso que seus pais traçaram para eles. Enquanto os 5 idiotas se sentavam diante de Mari, que passava as mãos pelos cabelos e emanava uma aura de pura fúria, todos tremiam de medo. Por mais que me sentisse mal, não realmente, em dizer isso, eu achava tudo uma apresentação extremamente divertida de assistir. Mari finalmente me notou espiando-os e apontou um dedo na minha direção. Não ouse rir aí. Isso é uma questão de vida e morte para nós. Lágrimas brotaram em seus olhos. Fiquem ali o tempo todo com a mão sobre a boca.
tentando conter meu riso. A senhorita Cordelia também me olhava com exasperação, mas eu realmente não conseguia evitar. A cena era engraçada demais. Vocês estão arriscando suas vidas para proporcionar entretenimento. Como eu não poderia ficar impressionado? Continuem assim e me divirtam um pouco mais, eu disse. Marie franziu o senho. É muito ruim de sua parte agir como se tudo isso não tivesse nada a ver com você. Isso porque não tem. Não posso acreditar em você. Você vai me abandonar. Balancei a cabeça. Não coloques dessa forma. Você vai me fazer parecer ruim. Eu nem me lembro de tê-la contratado, para começar. Marie tinha reencarnado aqui assim como eu. Ela era a idiota que confiou em seu conhecimento do jogo para conquistar todos os corações desses homens e garantir um final de área em reverso para si mesma. Era irônico, até apropriado, que o destino a tivesse mordido de volta e a deixado na situação miserável de cuidar desses idiotas pelo resto da vida. Mas era muito divertido assistir de uma distância segura. Parecia realmente que eles estavam dando tudo de si para conseguir algumas risadas das pessoas. Enquanto Marie e eu nos envolvíamos nessa pequena troca de palavras, Noelle entrou na sala. Estou de volta. Ela disse antes de pausar. O que eles fizeram dessa vez? Tudo que ela precisou fazer foi olhar para os rapazes sentados arrumadamente no chão para adivinhar que eles haviam se metido em encrenca novamente. Nenhuma surpresa. Os interesses amorosos do primeiro jogo são tão problemáticos que até Noelle os considera arruaceiros. Enquanto o interior da mansão estava repleto de barulho e agitação, Ilmeria escapou para o jardim e olhou distraída para o céu. Os galhos da árvore sagrada se projetavam como se quisessem obscurecer a lua ao fundo. Ela permaneceu imóvel, admirando a visão. Kyle se aproximou e disse, tão friamente como sempre, nossos mestres retornaram. É hora de voltar ao trabalho. Você quer me colocar em apuros? Ela olhou para ele, desanimada. Kyle, você realmente precisa de uma mãe. O que você está falando? Ele não fazia ideia do que a havia levado a fazer essa pergunta, o que o irritou e o fez agir com frieza novamente em relação a ela. Esta casa não precisa de uma empregada que não pode trabalhar, e certamente não precisa ser você. Kyle provavelmente via a conversa como uma extensão da briga anterior deles. Ilmeria sorriu em resposta. Você está certo? Você é forte o suficiente. Não precisa de mim. Kyle virou as costas e voltou para a mansão. Tanto faz. Eu estou voltando ao trabalho. Ilmeria observou suas costas se afastando, sorrindo mesmo através das lágrimas. Ela tinha certeza de que ele não estava mais ouvindo, mas ainda murmurou, você ficará bem sozinho, eu sei disso. A luz desapareceu de seus olhos. Gradualmente, toda a emoção desapareceu também de seu rosto. Ela ficou de pé e começou a caminhar, seus passos incertos. Ela desapareceu pela porta e caminhou por um tempo até encontrar um carro que estava esperando por ela. Não havia ninguém dentro, mas ela entrou mesmo assim. Ideal estava flutuando no banco do motorista e se virou para olhá-la. O motor ronronou ao ganhar vida e o carro começou a se mover. Vejo que finalmente tomou uma decisão, senhorita. Ilmeria, disse o robô. Ilmeria não respondeu e Ideal balançou o corpo de um lado para o outro, como se estivesse exasperado com ela. A rejeição de seu filho deve ter tido um grande impacto em você. Não que eu possa reclamar, já que a influência dele nos levou a controlá-la. Devo gratidão a Kyle por nos ajudar dessa forma. Ilmeria não expressou vontade própria, contente em deixar Ideal ditar suas ações. Na verdade, ela já estava seguindo seus comandos. Senhorita Ilmeria, não há necessidade de agirmos tão distantes. Ilmeria, tenho um papel muito importante para lidar. Você vai atuar como substituta da sacerdotisa. Sua voz baixou, uma mudança drástica em relação ao tom alegre que ele normalmente usava. E agora só falta a Luxon.